E aí pessoas, tudo bem? Se não for pedir muito, já deixa aquela curtidinha aí no vídeo. Espero que você entenda e goste da resolução da questão que vai ter aqui. E se você quiser acompanhar todos os próximos vídeos e aprimorar a tua matemática, também já se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, dá aquela moralzinha, beleza? Vamos para a questão, bora! Questãozinha aí do Enem 2019. Prepara o textão, hein? Olha o que ela fala. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto que sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Logo, compara-se então sua força de ataque com a do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador J1 de nível 4 experiência 5 irá atacar o jogador J2 de nível 2 experiência 6. O jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era... Pessoal, questão assim, bastante texto para se perder muito fácil. Para começar, é uma questão de grandezas proporcionais, nesse caso diretamente proporcionais. O próprio texto fala isso pra gente, a gente não precisa interpretar nem nada do tipo, tá certo? Então vamos lá, vamos aqui começar a entender o texto passo a passo, tá gente? Isso aqui é uma questão que vai falar sobre algum tipo de RPG, gente explorando, procurando tesouros, combatendo. Isso não vem ao caso, não interessa pra gente muito bem qual que é o contexto ali do jogo, tá? Inclusive tem coisas aqui que não interessam pra gente. A gente já pode começar, por exemplo, nessa questão, riscando completamente esse finzinho do primeiro parágrafo ali, ó. Por quê? Porque ele fala pra gente o que acontece com o vencedor, o que acontece em caso de empate, e a gente tem a afirmação que o jogador 1 venceu e que existe uma diferença entre a força de ataque dele e de defesa de quem foi desafiado. Então, aquilo ali só vai estar ali para nos atrapalhar, tá certo? Agora, vamos pensar aqui comigo o seguinte. A questão começa falando para a gente uma informação bem interessante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. A gente já teve aula disso aqui no canal, a gente sabe o que já, né? Quando eu estou falando aqui, eu estou falando de força de defesa. Se eu estou falando que a força de defesa é proporcional, eu já tenho que vir aqui e colocar o K, uma constante. Como ele está falando disso tanto para a força de defesa quanto para a força de ataque, eu já vou chegar aqui, pessoal, falando que essa aqui é uma constante 1. Depois eu vou botar a constante 2. Como a força de defesa é diretamente proporcional ao nível e ao quadrado da experiência, eu vou fazer essa constante multiplicar pelo nível e pelo quadrado da experiência, tá certo? Então, a constante multiplicando o nível e o quadrado da experiência. Por quê? Porque elas são diretamente proporcionais. Algo parecido vai acontecer com a força de ataque. Ele fala, né, que a força de ataque é diretamente proporcional à experiência e ao quadrado do nível do jogador. Logo, a força de ataque, o FA, vai ser uma outra constante, K2, e se é diretamente proporcional, também multiplica. Só que dessa vez é diretamente proporcional à experiência e ao quadrado do nível. E aí assim, pessoal, eu não tenho como tirar muito mais informação sobre a força de ataque e força de defesa, além disso aqui inicialmente, tá certo? Mas eu também não consigo ir para o final da questão e finalizar ela
Por quê? Porque se eu vou precisar calcular qual que foi a diferença da força de ataque e defesa do jogador J1 e do jogador J2, eu preciso dessas constantes. Onde que eu vou achar essas constantes? Na informação que ele dá sobre como que você começa o jogo. Então, olha só, ele fala o seguinte ali pra gente, ó. Quando a gente tem o jogador, inicia no nível 1 com experiência 1. E aí ele vai possuir força de ataque 2 e força de defesa 1. Então, pessoal, com isso a gente consegue achar as nossas constantes com alguma facilidade, tá? Não fica fácil, mas com alguma facilidade, vai. Olha só, talvez ali, a dificuldade seria na interpretação. Mas olha só o que a gente está sabendo então. A gente está sabendo que um jogador que tem nível 1 e experiência 1. A gente está sabendo, por exemplo, que a força de defesa dele é 1. Só que a gente tinha a nossa força de defesa sendo K1 vezes N vezes E ao quadrado. Beleza, então isso aqui tem que ser K1 vezes. Só que o nível eu sei que é 1. E a experiência eu também sei que é 1. Gente, isso aqui fica bem fácil. A gente consegue rapidamente descobrir o quê? Que a nossa primeira constante, nosso K1, vale 1. É isso que é a nossa força de defesa. A nossa constante relacionada à força de defesa. Já a força de ataque desse jogador, ela começa sendo uma força de ataque 2. Só que a força de ataque ela tem que ser dada por K2 vezes a experiência, que nesse caso é 1, vezes o quadrado do nível. O nível também 1. E aí, sem muita dificuldade, a gente acha que o K2, que é a nossa constante relacionada à força de ataque, é 2. Logo, gente, a gente também agora já está mais para o fim da questão. Por quê? Porque eu posso vir aqui e falar assim, já sei agora como calcular tanto a força de defesa quanto a força de ataque. A força de defesa é 1 vezes N vezes E ao quadrado. Já a nossa força de ataque, ela vai ser 2 vezes E vezes o N ao quadrado. E aí agora sim a gente pode ir para a parte final da questão e calcular o que está sendo pedido, que é o quê? Ele fala que o jogador J1 venceu o confronto, logo a força de ataque do J1 foi maior do que a força de defesa do J2. Então, eu vou pegar o J1, eu sei que esse jogador 1 ele tem nível 4 e experiência 5. Como ele é o atacante, eu vou fazer apenas a sua força de ataque. A força de ataque dele é 2 vezes sua experiência, então 5, vezes o seu nível ao quadrado, então vezes 4 ao quadrado. E a gente vai ter 2 vezes 5 é 10, 4 ao quadrado é 16, a força de ataque dele é 160. Sobre o jogador J2, para ele, só vai importar a nossa força de defesa, tá certo? Então a gente vai ter aí força de defesa, aliás, vamos aqui anotar direitinho, O seu nível é 2 e a sua experiência é 6. E aí a gente vai para a sua força de defesa. A força de defesa dele é 1 vezes o nível vezes o quadrado da experiência. Então, vezes 6 ao quadrado. E aí a gente vai ter 1 vezes 2 é 2. Bem tranquilo, bem de boas. 6 ao quadrado é 36, resultando aí em 72. E aí a gente está se perguntando aí, pessoal, qual que é a diferença entre a força de ataque do J1 e a força de defesa do J2. Aí agora é só subtrair e chegar aí na nossa resposta de 88. É uma questão bem legal, tá? É uma questão bem interessante. É uma questão que, até por conta do grande nível de interpretação que você tem que ter aqui na questão, ela definitivamente não é uma questão de nível fácil, tá? Eu já botaria ela ali num médio para cima, tá? Não médio para baixo, médio para cima mesmo.
tem toda uma análise que você tem que fazer ali, bastante interpretação, montagem de fórmula, a partir de uma informação inicial, completar a sua fórmula, a partir daí você fazer a substituição nessas fórmulas. Percebam que não precisa da força de defesa do J1, não precisa da força de ataque do J2, isso poderia gerar confusão na interpretação de texto ali e tudo mais. Então, assim, acho que médio para cima, tá, essa questão. Então, treinem ela, uma questão bacana de fazer também, para treinar essa parte de proporcionalidade, né? Seja diretamente ou inversamente. A gente já teve outros exercícios aqui sobre isso. Vejam esses exercícios e fiquem finos nisso aí para não errar, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Beijão para vocês. Até a próxima.